boa tarde. Globo Esporte na área, ligado nos cariocas na rodada do Brasileirão. Hoje o Botafogo recebe o líder internacional no estádio Newton Santos. Nesse sábado também tem Fluminense e Vasco no Maracanã. E amanhã o Flamengo enfrenta o Santos na Vila Belmiro. Já a gente vai falar desses jogos. Antes, o engajamento dos atletas na luta contra o câncer de pulmão. Quanto tempo será que uma medalhista olímpica de natação consegue ficar soltando ar por um canudinho? A nadadora Poliana Okimoto, bronze nos Jogos Rio 2016, ficou 42 segundos. Jesus! Gente, eu não sou mais a mesma. O desafio é simples e invadiu as redes sociais de atletas e ex-atletas de várias modalidades. Vou soltar todo o ar do meu pulmão, beleza? Olha só. A brincadeira é por um motivo sério. Faz parte de uma campanha de conscientização sobre o câncer de pulmão. É o câncer que mais mata no mundo desde 1985, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Vocês sabiam que mesmo sem fumar, você está sujeito a essa doença? Cigarro, tabagismo é o principal fator de risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão, mas não é o único fator. Inclusive, cerca de 15% a 20% das pessoas com câncer de pulmão são pessoas que nunca fumaram na vida. O teste do fôlego é uma maneira de chamar a atenção para a doença, que é muito difícil de ser detectada no estágio inicial. A falta de ar é um dos sintomas do câncer de pulmão, que matou 28 mil brasileiros em 2017. E o Instituto Nacional do Câncer estima que 30 mil novos casos surjam por ano no país até 2022. O teste do fôlego por si só não traz o diagnóstico, mas a grande mensagem é que qualquer sintoma novo numa pessoa que já tem uma propensão a ter problemas pulmonares é um sinal de alerta para que seja melhor investigado. E não é à toa que a campanha deste ano é com atletas. O esporte pode ajudar na recuperação, como aconteceu com o atleta paralímpico goiano João Rodovalho, conhecido como João Saci. Ele superou o câncer 5 vezes. Teve que amputar uma perna e retirar parte de um pulmão. Mesmo assim, venceu a batalha pela vida. Virou campeão brasileiro de natação dos 100 metros costas. E há 6 anos trocou as piscinas por competições de crossfit. O esporte me mostrou que eu era tão capaz quanto antes. Aí eu vi no esporte paralímpico a oportunidade de me dedicar, de ir para a natação, de repente me tornar um atleta. E assim foi. O diagnóstico ele não é uma sentença de morte. E se você encarar como uma sentença, encare como uma sentença de uma nova vida. Pela Série B, a Chapecoense saiu na frente do Cuiabá na Arena Pantanal. O Paulinho Mocelin tentou tocar, mas a bola voltou e ele marcou. Já nos acréscimos, o Anderson Conceição empatou de cabeça. Mas ainda sobrou tempo para o Iago dar a vitória para o Cuiabá. 2-1 para o novo líder da segundona. No brinco de ouro, chutaço do Eduardo Persson. Guarani, 1-0 no Náutico. No segundo tempo, Jean Carlos também chutou forte para empatar. E o Paiva, de cabeça, garantiu a virada do Náutico. 2-1. Em Barueri, depois do rebote, o Pedro Castro fez o primeiro do Avaí sobre o Oeste. E no finzinho, o Leonan colocou entre as pernas do Dantas e o Gustavo Salomão ainda furou ao tentar tirar. Avaí 2-0. Jogadores da NBA se unem contra o racismo. Quais as lições desse movimento para o esporte no Brasil e no mundo? E as finais dos estaduais. Em Minas, Jorge Sampaoli tenta quebrar um jejum. No Sul, tem Grêmio e Caxias. Um duelo que há quase 20 anos revelou o Tite para o futebol brasileiro. O Esporte Espetacular é amanhã, logo depois da Fórmula 1. A gente se vê. Convite feito, Bárbara. Ainda hoje vamos falar dos ex-santistas no Flamengo. E no próximo bloco, no Fluminense, o Calegari relembra os confrontos na base com o Thales Magno. E no Vasco, o artilheiro Cano vai jogar o seu primeiro clássico carioca. Estamos de volta e hoje tem Fluminense e Vasco ao vivo e exclusivo no Premier, às 7 da noite. O primeiro jogo entre os profissionais foi logo um clássico. Amistoso contra o Botafogo no mês passado. E o Calegari já chegou salvando o Fluminense. Tira debaixo do travessão, Calegari! Pé quente, né? 3 jogos aí que eu comecei de titular e o Fluminense não levou gol.
e melhor ainda, saiu com a vitória, né? E não dá pra dizer que foi simplesmente sorte até aqui. 3 vitórias como titular do time e boas atuações na lateral direita. A próxima oportunidade será hoje contra o Vasco. O Calegari deve ser novamente titular na posição. E esse clássico desperta boas recordações da época da base. Em 2018, ele conquistou o título carioca sub-17 e teve a missão de marcar um dos principais jogadores do Vasco naquela final. Agora, os dois vão se reencontrar entre os profissionais. Será mais uma disputa com o atacante Thales Magno. E esse confronto com o Thales, espero que ele esteja num dia ruim e eu ganhe tudo. Eu acho que essa aposta está certíssima de ambas as equipes, né? Tem que colocar a meninada para jogar. Outra aposta é o goleiro Marcos Felipe. Ele entra no lugar do experiente Muriel com dores musculares. Um Fluminense em 7º lugar, querendo entrar na zona de classificação para a Libertadores, diante de um Vasco vice-líder e invicto deste campeonato. Jogo grande, importante, mas se engana quem pensa que isso intimida os mais novos. Já ganhei título em cima deles e já ganhei também vários jogos e espero que venha mais uma vitória. Germancano, 12 gols na temporada, 3 no Brasileirão, nenhum em clássico. Até porque, pelo Vasco, ele ainda não encarou os rivais. O Fluminense hoje será o primeiro. Algo muito bonito poder enfrentar a... Cano diz que é muito bonito enfrentar todas as equipes do Rio de Janeiro. De Rio de Janeiro. Mas digamos que beleza é relativo. O Vasco ainda não fez bonito esse ano. 3 derrotas em 3 clássicos, todos pelo campeonato estadual, quando o técnico era Abel Braga e a escolha foi poupar titulares contra Flamengo, Botafogo e Fluminense. Ou seja, o Cano viveu as consequências das derrotas, mas não participou delas. Portanto, hoje é uma estreia. Germancano estará em campo contra o Fluminense. Ele, toda a bagagem recente em clássicos regionais pelo Independiente Medellín, o clube anterior dele lá na Colômbia. Entre 2018 e 2019, Cano enfrentou o principal rival, o Atlético Nacional, 6 vezes e fez 4 gols em 4 jogos. Sempre lo disfruto ao máximo. O Cano deixa claro que gosta de aproveitar essas partidas, que todo jogador quer atuar em clássicos e não quer perder. Quem está em campo num clássico dá a vida, segundo ele. Vamos então a quem deve ter essa missão hoje contra o Fluminense. Fernando Miguel no gol, Iago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique na linha de defesa, Felipe Bastos, Carlinhos no lugar do Andrei, que está suspenso, Martim Benítez, Thales Magno, Germancano e Guilherme Parede. O Parede vai para a vaga do Vinícius, atacante titular, que testou positivo para a Covid-19 e vai ficar isolado por 10 dias. Fluminense e Vasco. Pro Cano, o primeiro clássico carioca. Pro time de Ramon Menezes, a chance de retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. O Botafogo anda imprevisível. Em 8 jogos oficiais desde a retomada do futebol, Paulo Autuori utilizou 27 jogadores diferentes e ainda não repetiu a escalação pelo Brasileirão. As mudanças não são só de nomes, mas também de opções táticas. Na vitória contra o Atlético Mineiro, o técnico surpreendeu ao escalar 4 atacantes e adotou uma formação com 3 zagueiros diante do Flamengo, repetida contra o Paraná pela Copa do Brasil. A cada jogo, ele estuda muito a cada equipe para entrar com uma tática diferente a cada jogo também. Acho que isso dificulta as equipes que estudam a gente, que quase todo jogo a gente está mudando um pouco. Autuori também tem abusado da versatilidade de alguns jogadores. É o caso do lateral esquerdo Guilherme Santos, que já foi utilizado no meio-campo e também no ataque. Hoje o Botafogo abre a 6ª rodada do Brasileirão, recebendo o Internacional no estádio Newton Santos. O time vai atrás da 2ª vitória na competição. E apesar de gostar de surpresas e mudanças, Paulo Autuori não deve abrir mão da experiência na hora de escalar o time que vai a campo. Por isso, Rafael Forster e Guilherme Santos estão mantidos entre os titulares e jogam com Gatito Fernandes, Marcelo Benevenuto, Canu, Kevin, Caio Alexandre, Honda, Bruno Nazário, Luiz Henrique e Pedro Raul. Ainda não vai ser dessa vez que o marfinense Calu fará a estreia dele. E o time é o mesmo que começou jogando pela Copa do Brasil no meio de semana. Mas nesse Botafogo de Autuori, parece sempre haver espaço para uma novidade. E não é que tem mesmo? O Honda vai ser poupado e o Luiz Otávio deve entrar. Já o Luiz Henrique, com o desconforto muscular, está fora da partida e o Matheus Babi pode ganhar a vaga.
mostramos ontem aqui no Globo Esporte. Jogadores do Miami Marlins e do New York Mets entraram em campo, ficaram 42 segundos em silêncio e saíram. 42 segundos é o número que Jack Robinson usava, o primeiro negro a jogar na Liga Profissional de Beisebol. Os jogadores não imaginavam que essa imagem simbólica dos protestos antirracistas nos Estados Unidos ficaria ainda mais marcante. Sabe quem interpretou Jack Robinson no cinema? O ator Chadwick Boseman, que morreu ontem de câncer aos 43 anos. Justamente no Jack Robinson Day, dia em que todos os jogadores da Liga Americana de Beisebol vestem a camisa 42 de Jack Robinson. Geralmente é 15 de abril, mas esse ano, por conta da pandemia, a homenagem passou para 28 de agosto, dia do mais emblemático discurso do líder negro Martin Luther King, em 1963. Aquele que ele dizia ter um sonho que um dia as pessoas não seriam julgadas pela cor da pele, mas sim pelo conteúdo do seu caráter. Sonho que também tinham os negros que se viram representados pelo Pantera Negra no cinema. Don't freeze. I never freeze. Um herói que inspirou comemorações nos gramados, também nas quadras. Foi homenageado ainda agorinha na pista da Fórmula 1 pelo ex-campeão Lewis Hamilton. E será lembrado para sempre por todos os engajados na luta contra o racismo. Depois de 3 dias sem jogos pelos protestos antirracistas, a NBA retoma os playoffs hoje. E tem rodada dupla ao vivo no Sport TV 2. Houston Rockets e Oklahoma City Thunder, às 7h30 da noite. Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers, às 10h. A classificação do Grande Prêmio da Bélgica de 2020 é mais um sucesso à já longa lista da carreira de Lewis Hamilton. 93ª pole position dele, que é britânico e corre pela Mercedes, a equipe que domina a Fórmula 1 já há um bom tempo. Mas o que o Lewis Hamilton fez na pista hoje foi algo impressionante. Ele conseguiu meio segundo de vantagem para o companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, que vai largar na segunda posição e tem o mesmo carro. Uma diferença muito grande. Em terceiro lugar, vai largar Max Verstappen, holandês da RBR. Em quarto, Daniel Ricciardo, australiano da Renault. Em 13º e 14º lugares, as duas maiores decepções do dia, as Ferrari de Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Após sair do carro, o Lewis Hamilton prestou homenagem ao ator Chadwick Boseman, de Pantera Negra, que morreu aos 43 anos. A Globo transmite o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 nesse domingo, a partir das 10 da manhã. Valeu, Correge. Já já os 5 ex-santistas do Flamengo que enfrentam o Santos amanhã na Vila Belmiro. Gustavo Henrique, Thiago Maia, Gabigol, Diego e Bruno Henrique. Essa foto com a taça da Supercopa do Brasil foi tirada em fevereiro deste ano. E tem uma curiosidade por trás dela. Você sabe o que esses 5 jogadores do Flamengo têm em comum? As histórias de todos estão marcadas por essas 2 camisas. Essa parceria aí, por exemplo, começou lá em 2018. Bruno Henrique de canhota no meio, Gabriel, gol! Às vezes, quando você conhece um companheiro assim, você não precisa olhar para dentro da área para ver o posicionamento dele. Você já sabe, o Gabriel vai estar na marca do pênalti, entre a marca do pênalti e o segundo pau, ou entre a marca do pênalti e o primeiro pau. Então, esse entrosamento ajudou e muito. A consequência disso, 99 gols marcados por Gabigol e Bruno Henrique em 19 meses de Flamengo. O 100º pode vir justamente contra quem uniu essa dupla. Bicampeões paulistas em 2015 e 2016 pelo Santos, Gustavo Henrique e Thiago Maia estão juntos de novo. Agora, no Rio. O zagueiro foi titular em 10 jogos seguidos no início da temporada. Mas perdeu a vaga para o Léo Pereira. E o volante começou jogando em apenas 2 das 10 partidas dele pelo Flamengo. São 2 jogadores realmente diferenciados e por isso que estão no grupo do Flamengo. E claro que poderiam ter mais chance. Mas isso aí é com o treinador, ou seja, com várias competições acontecendo, com certeza o treinador vai utilizar esses jogadores, porque são bons jogadores. E quem completa o quinteto é Diego.
O menino, que em 2004 foi bicampeão brasileiro aos 19 anos, rodou o mundo e hoje, aos 35, ainda sabe ser decisivo. Ele é um dos capitães da equipe, junto com o Everton Ribeiro e junto com o Diego Alves. E mesmo o jogador não sendo titular, ele tem a sua importância, né, no dia a dia, né, principalmente no dia a dia, nos treinamentos, nos jogos, entrando nos jogos, dando outra dinâmica à equipe. Com um passado em comum, eles agora dividem o mesmo presente. Pode dizer que hoje o Santos ajuda muito o Flamengo, com certeza, a ganhar títulos. E vamos ver agora nesse jogo o que vai acontecer, esses ex-jogadores que vão fazer contra o Santos. Dos 5 jogadores, apenas Gabigol, com lesão na coxa, é dúvida. Os demais estão à disposição de Domi, que não deu pistas do time titular. Enquanto o Rodrigo Caio ainda se recupera de lesão muscular, a defesa pode ter o lateral direito Isla como novidade. E para quem um dia usou branco, o rubro-negro já veste muito bem. E olha só, o Santos também tem quem já defendeu o Flamengo, o lateral Pará, o atacante Uribe, além do técnico Cuca. Bom jogo, boa tarde para todo mundo.